certo? Vocês devem estar ansiosas pela questão do resultado do trabalho, né? Então, o que que acontece, pessoal? Eu vou conversar um pouquinho, vou compartilhar minha tela, tá? Com o trabalho, com o gabarito dele, tá? A gente vai analisar questão por questão, fazer um comentário rápido de cada uma, e depois, então, eu vou divulgar as notas. Infelizmente, não tem outra maneira a não ser nominal. Se alguém perceber, não, acho que eu não fui tão bem, não quero que o prof divulgue a minha nota, daí pode se manifestar, tá? Pode escrever no chat ali, ou abrir o microfone e falar que antes de eu fazer a listagem, das notas, eu dou uma olhadinha, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, primeiramente, a gente vai conversando sobre ele. Depois eu divulgo. Infelizmente, não teve só nota acima de 7, tá? Vou ter que dar essa notícia para vocês. O que que a gente tem? Então, o trabalho, estão conseguindo visualizar? Eu recebi todos. Quem teve algum problema, que não conseguiu enviar pelo link, solicitou o João, ele me mandou, ou que me procurou pelo WhatsApp, enfim, eu recebi, considerei. Então, assim, pontuei tudo aquilo que vocês me devolveram. Por fotos, tenho as anotações dos acertos. Depois, se alguém tiver algum problema, achou que não tirou o que deveria ter tirado, pode me chamar no privado, certo? Adianto para vocês, então. Cada questão, pessoal, valia 2 pontos. Vocês tinham 5 questões. Por exemplo, na 1, divide os 2 pontos por 7, tá? Dá 0,3 aproximadamente cada número arredondado. Então, vocês tinham uma questão de arredondamento, como na primeira aula. Inteiro, número inteiro, sem vírgula, ó. Décimo, uma casa decimal. Centésimo, duas. E assim por diante, obedecendo os critérios. Então, está em vermelho a correção. Se vocês querem já ir conferindo com o material que vocês utilizaram, tá? Esse é o momento. Dúvidas também? Podem abrir o microfone e falar. Depois nós temos a questão 2, tá? Que era considerada a questão mais tranquila do trabalho de vocês. Identificar, então, que tipo de gráfico era. Era um gráfico de barras ou de colunas. Maior quantidade de visitantes era na sexta-feira, era só o dia da semana, não precisava dizer a quantidade. Menos visitantes aconteceu na segunda-feira, tá? Quantidade total, então, de visitantes. Aí sim, um número. Como que eu obtenho essa quantidade? Somando, fazendo o somatório dos 5 dias, tá? Como que eu obtenho a média? Tá? A média, então, é o somatório dos 5 dias dividido por 5, pela quantidade de números que eu somei. E aí eu precisava arredondar, porque a gente está trabalhando com número de pessoas, e número de pessoas, então a gente acaba trabalhando somente com o número inteiro, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí. 626. Quem deixou no 625, pessoal, eu não descontei, tá? Eu deixei o acerto inteiro ali para vocês. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não? Beleza. Só dar uma presença. Depois, nós temos a questão 3. 3 alunos com as suas respectivas notas, tá? Aluno X, aluno Y, aluno Z. Então, vocês precisavam fazer um cálculo de média, certo?
Aluno 1, 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6 e dividir por 5, porque era a quantidade de nota que vocês somaram. Chegavam na média 6,2, o Y 6 e o Z 5,8. A pergunta é, aluno reprovado. No enunciado da questão dizia que era abaixo de 6. Então, quem ficou abaixo de 6 é apenas o aluno Y, tá? Então, letra B, questão 3. Depois, a questão 4 era a questão de média ponderada, tá? Vocês tinham que usar a fórmula, então, nota vezes o peso, mais nota vezes o peso, e assim por diante, dividido pelos pesos, pelo somatório dos pesos, ó. Por que dividido por 12? Porque é 4 mais 4, 8, mais 10, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, a gente totaliza o 12. Primeiro faz as multiplicações, depois faz a soma, dá 86, divide pelo total, 12, encontrando 7,16. Arredondando esse número, como o enunciado dizia aproximadamente, então era um valor aproximado, 7,2, tá? Era a média bimestral. Ok? Média simples e média ponderada. Tá? E a 5, então, pessoal, valia também 2 pontos. Tá? A tabela, a construção da tabela, que era a letra F, deixa eu só arrumar, porque eu tinha pulado uma letra. Isso, era a letra F. A construção em si valia 1 ponto. Tá? E as demais itens, vocês têm 5, cada um valia 0,2. Tá? Então, o total da amostra. Total, pessoal, é a quantidade de números que vocês têm. Então, bastava contar ou multiplicar linha por coluna. Tá? Não precisava somar, encontrar nenhum valor altíssimo. O total era 42. Era o N. Depois, moda e mediana. Moda, 112, número que mais aparecia. Tá? Mediana era um número par, precisava fazer a média dos dois termos centrais. Soma os dois, divide por 2, ó, 119,5. Range ou amplitude total, maior valor menos o menor, 160. Tá? Teve gente que acabou se perdendo aí na conta, não sei o que houve. Se erraram. Depois, determine o número K, número de classes. K era a raiz de 42. Aproximando para o próximo número inteiro, isso dava 6. E determine a amplitude de cada classe. O que é isso? É o nosso R, então, 160, dividido pelo K, que é 6. Arredondando para o número inteiro, dava 27. Então, vocês trabalhavam com essa amplitude. O que significa isso? Vai pegar o menor número da amostra de vocês, que era 62, soma 27. Aí vocês iam ter o primeiro intervalo de classe, ó, dava 89. Depois de 89, soma 27. Vai para o 116. E assim por diante. Contava o FI, então, a frequência com que aparecia determinada situação, informação, né, em cada classe. E vocês ficavam com um FI 9, 10, 13, 2, 2 e 6. O total tem que dar o 42, que era o total da amostra. FR pega cada valor do FI, divide por N, que no nosso caso é o 42. Arredonda para duas casas decimais, dava 1. Multiplicando por 100, dava a resposta em porcentagem. Tá? Somando a frequência relativa percentual, vocês chegam em 100%.
ou muito próximo dele. Certo? Então, esse era o gabarito do trabalho de vocês. Tá? Não tinha nada diferente daquilo que a gente foi vendo no decorrer das semanas e dos exercícios que eu fui deixando para vocês. Certo? Então, o que que acontece? Tive o trabalho de contar o número de acertos, pontuar e tenho o resultado para vocês. Vou parar o meu compartilhamento. E como eu falei antes, pessoal, se alguém tem algum problema na questão de eu falar a nota, daí pode digitar no chat ali, que eu não falo, e depois me chama no privado, daí no WhatsApp, para eu poder divulgar essa nota. Porque, como eu corrigi por foto, eu não tenho como divulgar e eu imagino que vocês também queiram saber, tá? Mas não tem problema, se alguém tiver alguma situação, é só colocar. Vou parar de compartilhar, então, esse material, tudo bem? Olha, aumentou o nosso público, tá? Deixa eu dar uma conferida na chamada. Enquanto isso, vocês vão solicitando ali, se preferem que seja depois no privado a nota. Temos a Karine, que chegou agora. Eduarda tá aí, a Camille já estava. Emily chegando. O Igor chegando. O João. Ah, não, o João já é nosso conhecido. A Laura. Luciane. Luciane já estava. A Morgana também já estava. E o Marcelo que se conectou. Feito? Dúvidas, perguntas em relação à correção, tá? Se vocês têm alguma solicitação. Tá, deixa só... Professor, esse Oi? trabalho valia como prova? Ele valia Esse como uma trabalho valia como avaliação, prova? então. Valia 10, a média, pessoal. Para vocês ficarem dentro da média da escola, era necessário tirar 7, tá? Quem não atingiu o 7 significa que ficou abaixo da média. O que que acontece agora? Agora, lá no último encontro, nós temos outro trabalho, tá? Se nós seguir online assim, nos mesmos moldes, porém, vai cair todo o assunto que a gente viu no curso no decorrer desses 2 meses. Então, vai ser um pouquinho mais longo, vai ter um pouco mais de questões, o que faz cada questão valer menos. E daí, o que que acontece? Quem não tirou o 7 tem que tirar o 7 e mais o que faltou. Tá? Vocês agora trabalhando estatística, a questão da média é tranquila para vocês entender. Daí o que que o professor vai fazer? Vai fazer a média dos dois, tá? E vai levar em consideração a participação e tudo mais. Mas aquele arredondamento, ele sempre acontece, mas assim, arredondamento de décimos, né? Ah, eu tirei 6,5. Será que ele vai me dar 7? Não, 6,5 é 6,5, né? Agora 6,8, daí tudo bem, daí a gente vai arredondar para 7. Tá? E daí, se eu não cheguei no 7, daí a gente vai ter uma avaliação de recuperação de notas, valendo 10, vocês precisam tirar a média daí, tá? Daí são coisas que vêm para frente. Por enquanto, a gente vai seguir trabalhando, vai ter atividades nas semanas para vocês irem fazendo, e na última semana, lá, o início de maio, podem reservar, vamos ter outro trabalho assim. Mais uma oportunidade, tá? Feito? Duas colegas, então, os demais posso mencionar. Tenho, então, deixa só eu anotar. Ok. Vou começar então pela Camille, certo? Camille 75. Depois,
tenho a Eduarda, 4. Depois eu tenho o Igor, 7. Depois eu tenho o Vinícius, 10. Depois eu tenho a Stephanie, não está conectada, né? 7,2. Depois eu tenho a Laura, 9,7. E tenho a Yasmin, 4,2. Tá? Então, são esses os resultados divulgados. Tá, pessoal? Qualquer coisa, se vocês precisam fazer a conferência, daí me pede o gabarito no privado. E daí depois, quem não recebeu a sua nota, pode me chamar depois no final da aula, no privado, que eu encaminho para vocês. Certo? O que acontece? É necessário seguir, entender o que não acertou ou se acertou, porque assim, ó, o assunto a gente segue falando dele. Tanto é que a proposta para a aula de hoje é justamente nós trabalhar o último tipo de frequência, tá? Então eu tenho um material de revisão e o último item de frequência que a gente fecha a questão de tabela. Se nós tivéssemos acabado antes, eu teria já caído essa questão na avaliação. Como não deu, não tem problema. Então, na próxima aula temos assunto novo, mas a questão tabela é carro-chefe na estatística, ou seja, a gente precisa dominar, tá? Vou compartilhar o meu material, então, nesse tempinho que tem. Lembrando que 7h30, um pouquinho antes, eu finalizo, crio um novo link e coloco no grupo, tá? Aula 7 hoje já, então. Esse material depois vai para o grupo de WhatsApp e também ele já está na plataforma, caso vocês peguem o material por lá para se inteirar. O que acontece? A gente tem tipos de frequência, então. Eu vou dar uma retomada, vou fazer uma revisão rápida do que a gente já viu e vamos nos deter no que a gente vai aprender hoje. Então, vocês têm a frequência simples ou absoluta, que é o FI, pessoal. Tá? Aqui vocês já vão ver que tem uma tabelinha montada, uma parte dela, com limites de classe, ó, 41, 45, 45, 49. Se eu der a tabela montada para vocês e perguntar qual é a amplitude de cada classe, vocês saberiam me responder? Como vocês veem isso? Seria 4, professor? Isso aí, seria 4, porque ó, pega o final menos o inicial de cada uma. 45 menos 41, 4. 49 menos 45, 4. 53 menos 49, 4. Então, pessoal, quando a tabela está montada, vocês têm que também saber buscar essa informação, tá? Geralmente, as questões de concurso, ela já vem com a tabela pronta e em cima dela ela pede algumas coisas. O que acontece? FI, a frequência simples, é a contagem das informações que vocês têm dentro dessa variação. Contamos 7. 7 o quê? 7 pessoas, por exemplo, pesando entre 41 e 45 quilos. Seria uma possível resposta, tá? Quando vocês fazem a soma do FI, tem que dar o quê? Tem que dar o total, que é o nosso N, o total da amostra, a quantidade de informações que vocês têm. E é igual a 20. Esse símbolo aqui, esse E, pessoal, é o símbolo de somatório. Tá? Então, essa é a frequência que já é conhecida por vocês, desde então. Ok? O que a gente já viu também? Vimos frequência relativa, que é o FR. Como que eu chego nesse FR? É o FI
dividido pelo somatório do FI. Ou FI dividido por N. É aquela coluna da tabela que a gente pega cada valor do FI, olhem aqui, ó, 7 dividido por 20, 0,350. 3 dividido por 20, 0,150. É aquela coluna que a gente soma 1 no final, tá? E que se nós multiplicar por 100, a gente acaba chegando na frequência relativa percentual. E quando a gente faz a soma, a gente encontra o 100% ou muito próximo dele. Ok? Tranquilo isso? Até aí era o que caiu na questão 5 de vocês. Tá? Montar a tabela, achar a frequência simples, achar a frequência relativa e achar a frequência relativa percentual. Agora, então, vai vir a novidade da aula de hoje, que é a frequência acumulada. Tá? É o nosso FAQ. Como eu disse, eu procuro, então, usar uma nomenclatura que fique fácil de vocês identificarem. FAQ, frequência acumulada. O que é isso? É o acúmulo das frequências. Então, a gente vai ver que nós vamos criar uma nova coluna na tabela, então, agora, onde a gente vai chamar de FAQ, e é a nossa frequência acumulada. Como que vai ser ela? Na linha 1, pessoal, vai ser o mesmo valor do FI. Então, vocês já iniciam com o valor igual ao do FI. Na linha 2, vai ser quem? Vai ser o FI1 e o FI2. É o somatório. É a frequência que acumulou até a linha que vocês estão. O FI3, aqui embaixo, tá, ó, é o somatório de quem? Do F1, do F2, do F3. Tá? 7 mais 3 mais 4. Olha o exemplo que a gente tinha da nossa tabela, ó. 7 mais 3 mais 4. Então, se eu fizer a frequência acumulada na linha 3, vai dar 14. Porque eu somo as frequências que eu tenho anterior. Tá? Ela não é difícil. Ela é uma coluna que nos auxilia para a questão de resposta imediata. Então, eu consigo buscar informação rápida na coluna da frequência acumulada. Certo? Temos um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho já uma tabela montada, refere-se a estaturas, 150, 154, tá? 154, 158, 158, 150, 162. Deixa eu só ver uma coisinha. Deu. E assim por diante. FI, pessoal, está pronto já, ó. A quantidade de frequências que apareceram nesses intervalos de classe. Somatório deu 40. Tá? FR, que como eu fiz? Dividi o FI, o 4, por 40, 0,10, deixando duas casas decimais. Depois, 9 dividido por 40, deu esse valor. E assim por diante. Isso vocês já sabem fazer. A novidade é essa coluninha aqui, ó, FAQ. Tá? Percebam que a linha 1 é igual. Eu vou iniciar com o mesmo valor do F1. 4. A linha 2 é o que acumulou. Eu pego o 4 e somo 9. Deu 13 na linha 2. A linha 3, eu posso pegar o 13 e somar 11. E vou obter o 24. Ou eu pego aqui, ó, 4 mais 9 mais 11. Também vai dar o 24. Depois, pego o 24, somo 8. Vai me dar 32.
ou eu pego e faço o somatório dos FIs até a linha 4. Entenderam que a frequência acumulada é o que acumulou até onde vocês estão. O que vai acontecer? Quando vocês somarem o último valor, a última linha é igual ao total da amostra. Tá? Significa que tem que estar todo mundo ali na coluna da frequência acumulada. Ok? Então, eu vou deixar vocês processando essa informação por 1 minuto, tá? Vou encerrar esse link que já apareceu o aviso e vou estar compartilhando um outro e a gente segue, tá? Segue a explicação, temos uma atividade para pôr isso em prática, certo? Então, aguardo vocês. Isso, todo mundo voltando. Então, reforçando, frequência acumulada. A primeira linha é igual à primeira linha do FI. A partir da segunda linha é o somatório das frequências acima. Então, vocês podem ir somando na coluna do FI, ou vocês pegam o último valor da frequência acumulada e soma o valor atual, então, da frequência simples. Ok? Por que que a gente estuda isso, pessoal? Ah, porque o professor quis deixar um pouquinho mais difícil? Não, não é essa a ideia. A gente estuda, então, o mínimo das frequências, tá? As mais utilizadas para responder determinadas situações de forma mais rápida. Percebam o seguinte, tem algumas questões só para vocês verem a aplicação, então, da frequência acumulada, tá? Da frequência simples, quantos alunos têm estatura entre 154 centímetros, inclusive, e 158? Bom, para essa pergunta, eu vou lá na minha tabela e olho. 154, inclusive, significa que vale ele. 158. Eu sei que eu tenho 9 alunos, tá? Que tem essa estatura. Agora, se vocês mudarem a pergunta, por exemplo, lá na questão 3, quantos alunos têm estatura abaixo de 162 centímetros? E agora, abaixo de 162 centímetros, vamos olhar lá na tabela. 32, professor? Abaixo de, olha só, 162. Então, eu tenho aqui, ó, nessa linha. Abaixo de 162. Significa que eu tenho 11, eu tenho mais 9, eu tenho mais 4. Tá? Então, eu poderia responder que seriam 24 alunos. De forma rápida, eu acho esse 24 aqui, ó, na frequência acumulada. Daí é só eu pegar a linha que eu quero. Estou falando de, no máximo, 162. É linha 3. Vou lá, 24. Tá? Então, a frequência acumulada, ela nos ajuda a responder esse tipo de questão. Ô, professor, no caso ali, a visualização, para mim ter uma ideia, sempre tem que, como o senhor fez a pergunta, eu sempre tenho que visualizar o número que está atrás, né, ali. Tipo, ali tem 162, né? Eu sempre Sim. tenho que pegar o primeiro 162, né? Daí dali para trás, no caso, 168. Isso depende 60, muito da tua 158. pergunta, tá? Por que que eu peguei o primeiro que veio, ó?
porque Sim. significa abaixo de, Uhum. tá? Abaixo de 162 significa que não conta Ah, ele. Se me perguntasse 162, tá, aí eu iria cair para a linha de baixo, tá? Então tem que estar muito atento na tá, pergunta. tá. Aqui é que me diz, ó, abaixo de 162. Então eu fui naquela linha lá, tá? Agora Tá, agora eu entendi. vamos ver a 4, ó. Também é uma questão assim. Quantos alunos têm estatura não inferior a 158 centímetros? E aí? Ah, veio não inferior. Agora o português vai nos incomodar, né? Não inferior significa superior, certo? Então, eu poderia também ler essa pergunta assim: quantos alunos têm estatura superior a 158 centímetros? Agora, eu vou lá na tabela ver em qual linha eu vou. Superior a 158, né? Então, o que que acontece? Eu vou lá na linha 3. Superior é a partir de 158, ó. É da 3 até a 6. E aí? Que forma rápida eu tenho para descobrir? Eu posso pegar o total, que é 40, e diminuir a frequência acumulada das duas primeiras linhas, ó, que é o que não me interessa. Fazendo 40 menos 13 dá 27. Ou eu chego no 27 somando 11 mais 8, 19, mais 5, 24, mais 3, 27. Então, depende, até a aula da semana passada, vocês partiriam para essa ideia, somando, né? Hoje, vocês já conseguem ir lá na coluna do FAQ e interpretar de duas maneiras diferentes, tá? Então, a coluna do FAQ, ela é uma ajuda para responder determinadas situações. Ó, tá aqui, vocês poderiam somar F3, F4, F5, F6, somando os valores, deu 27, ó. Ou pegar o N e diminuir a frequência acumulada da segunda linha, que é o 13. Já deu os mesmos 27. Ok? Vamos pôr isso em prática agora, tá? O que que acontece? Temos uma questãozinha para nós fazer, então, tá? Aonde eu vou deixar a tabela para vocês somente com o FI, certo? Vocês vão calcular o FR, que já é conhecido, o FR por cento, que também já é conhecido, e a novidade do dia, então, da noite, que é a frequência acumulada, a nossa coluna FAQ, tá? Vamos pegar o material, rascunhar, calcular, para ver se está todo mundo legal na questão da tabela. E, principalmente, na frequência acumulada. Vou deixar um tempinho e logo em seguida a gente segue conferindo. Tranquilo? Qualquer coisa, perguntem.
E aí, FR, 4 dividido por 40? Vamos ver se está todo mundo no mesmo caminho. Arredondando para duas casas decimais. Então, vou colocar a primeira só como vocês chegam lá. 4 dividido por 40, 0,10. E aí, se multiplicar por 100, chega em 10%. E aí, a primeira linha do FAQ, o que o professor disse? Que é a mesma do FI. Então, iniciamos com o número 4. Tá? E daí agora eu vou deixar um tempinho. E aí? Próxima, 10 dividido por 40? Frequência relativa, 0,25. Isso. Percentual, E deu 25%. 25%. E agora a FAQ, quanto deu? Isso. 14. Isso. O que Para mim deu acontece? 14. Ou soma aqui no FI, ou pega o 4 da frequência acumulada da linha 1 e soma o 10. Beleza. Depois, o que nós temos? 0,35 para frequência 0,35. acumulada? Ah, acumulada não, para frequência relativa. Isso. Para mim deu isso. Beleza. Para mim deu isso. Depois 35%, então, multiplicando por 100. E quanto é a frequência acumulada? 28. Isso. Então, pega a linha anterior, soma 14. Ou soma as 3 primeiras do FI. Depois a próxima, arredondando. Ficamos com 0,22. Meu Deus, deu 0,225. Isso, mas daí a gente combinou de sempre arredondar para duas casas decimais. Tá? Daí tu usa o critério de arredondamento, vai Ah, tá. acabar ficando 2. Porque se vocês deixarem uns números com duas casas, uns com 3, depois vai passar do 1 ali embaixo, tá? Ou vai faltar, em função do arredondamento. Daí vocês ficam com 22%. E na coluna do FAQ? 37. Isso, 37. O que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente já vai ter certeza se vai estar certo.
Por quê? Porque a última linha do FAQ tem que dar o valor total. Então, depois, quando vocês dividem 3 por 40 para a frequência relativa, dá 0,08, arredondando, que é 8%, tá? E fazendo o FAQ, então, 37 mais 3, 40, ó. Tá bem certinho a coluna do FAQ de vocês. Tá? Percebam, então, que a linha 1 é igual ao F1 e a última linha é igual ao total da amostra. E as linhas intermediárias, o que que é? É a soma dos FIs anteriores. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Então tá. Pessoal, temos atividade 2. Essa semana eu não vou deixar, então, atividade para vocês fazerem no decorrer da semana, tá? É uma semana para vocês refazerem o trabalho, tá? Acertarem ele para ficar para estudo, certo? E próxima semana temos assunto novo. Então, vamos tentar finalizar esse exercício 2 em aula e deixar ele corrigido. Eu peço que vocês copiem, então, ele, porque tem o início de uma tabela, tá? Tem o início de uma tabela que se refere a áreas de 400 lotes. Então, eu não vou dar as 400 amostras para vocês. Então, a gente reduz o tempo nesse sentido. Eu já dei o FI pronto aqui, ó. O que que eu quero? Eu quero que vocês completem essa tabela, então, com o que está faltando. Está faltando o FR, está faltando o FR por cento e o FA agora, a frequência acumulada, tá? E respondam a esses itens que estão aqui no lado. Lembrando que muitos deles não precisa completar a tabela para a gente responder, tá? Então, depois, mais no final da aula, a gente já vai conferindo. Vou deixar vocês, então, questionarem as dúvidas. Só vou falar a questão de limite, pessoal. Esse primeiro eu costumo chamar de limite inferior, o primeiro que aparece. O último é o limite superior. Tá? Então, é uma nomenclatura que a gente utiliza para os intervalos de classe.
Dúvidas? Guri, o áudio tá ligado. E aí, pessoal? Alguém já pensou na letra A? A amplitude total da distribuição. E agora? Quando vocês tinham a amostra, vocês pegavam o valor maior, o último, né? Do rol já organizado, menos o menor. E agora, quando a gente não tem mais a amostra, ela já está na tabela. O que vocês acham? Leve em consideração o seguinte, pessoal. O menor valor é 300, tá? É por onde a gente inicia. E o maior valor, quando a gente está em tabela, a gente considera o limite de classe superior, o último, tá? Então, vocês teriam 1.200 menos 300. Aí vocês chegariam na range, na amplitude total da distribuição. Certo? Essa range, então, ela vai ser de 900. Eu vou colocando aqui do ladinho, R igual a 1.200 menos 900. Aliás, menos 300. E isso é igual a 900. E aí? O
que vem a ser o limite superior da quinta classe? Qual valor é ele? R$ 800, senhor. Isso. Pessoal, ó, limite superior, basta nós olhar. Quinta classe, linha 5, ó, tá numeradinho aqui do lado, ó. Superior é o maior, então é 800, tá? Tem bastante informação que vocês conseguem responder só olhando a tabela agora. Beleza. E o limite inferior da oitava classe? Da oitava é 1.000. Isso, da oitava é 1.000. Inferior é o primeiro. Tá, pessoal? Então, só para a gente trabalhar essa linguagem. Beleza? Agora pede a amplitude do intervalo da segunda classe. E aí, quanto que é? Como que vocês vão descobrir a amplitude do intervalo? Ali está pedindo da segunda, mas pelo que a gente já falou, ele é igual para todas. Quem me ajuda? 100? 100, isso aí, ó. Pega o limite superior menos o inferior. Então, vocês vão descobrir que está pulando de 100 em 100. E isso é a amplitude do intervalo. Era o H que a gente calculava antes, né? Então, agora ele é 100, ó. Sem fazer conta. Aliás, eu faço, né? Feito. Letra E. A frequência da quarta classe. A frequência é 0,19, professor. Não, a frequência, não falou que tipo de frequência é. Então, é a frequência simples. Ah, Tá? É a que já está ali. a frequência simples. Ah, tá. Que é Que é o 76. 76. Isso. Então, vocês viram que até aqui, ó, a gente conseguiu responder sem mudar nada na tabela. Tá? Então, 5 já itens que a gente respondeu assim. Só olhando e interpretando a tabela. Agora sim, ó, a frequência relativa da sexta classe. O que vocês acharam? Ou, quem foi só nas perguntas, vai lá na sexta classe, ó, 68. Aliás, 62. Né? Pega o 62, divide por 400, que é o nosso total, e vai encontrar a frequência relativa. E daí encontrou quanto? Eu encontrei 0,155, mas eu tenho que arredondar, né, senhor? Isso. E daí tu arredonda, vai ficar 0,16. 16. Isso aí. Beleza?
Agora sim, ó. Chegou na novidade da noite. A frequência acumulada da quinta classe. O que é isso? É o somatório dos FIs até a linha 5. Quem fez para nós? 262. Isso. Como que ela chegou nesse resultado? Fazendo o somatório. 14 mais 46, daí deu um novo valor, depois mais 58, deu um novo valor e assim por diante. Tá? Desculpa. Pessoal, letra H. O número de lotes cuja área não atinge 700 metros quadrados. E agora? Deixar com vocês. Não atinge. Então, vai até que linha? Até a terceira, só. Até a terceira? 58. Será que não é até a quarta? É. Olha só, não atinge significa que anda muito próximo. Então, eu vou na linha 4, que eu sei que vai de 600 até 699, mas não atinge os 700. Então, eu vou até a linha 4, tá? Daí, vocês vão lá na frequência acumulada que vocês 60. calcularam e vocês vão ter o valor de... 194. Isso aí. 194 lotes, então, não atingem 700 metros quadrados. Agora vocês têm o seguinte, ó, o número de lotes cuja área atinge e ultrapassa 800 metros quadrados. Então, atinge 800 lá na linha 6. Ultrapassa linha 7, linha 8 e linha 9. Então, o que eu faço? Então, é a linha 9. Eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso pegar o 400 lotes e diminuir, então, a frequência acumulada que eu achei até a linha 5. Ou eu vou somar 62 mais 48 mais 22 mais 6. E vai dar quanto? Eu não entendi, professor. Pode repetir? Sim, olha só. É que essa eu ainda não fiz. 138. Tá pedindo 138? isso. Deixa eu só explicar para a colega. Está pedindo o número de lotes cuja área atinge. Então, significa que chega naquele número. 800 metros quadrados e ultrapassa. Significa que vale ele e números maiores do que ele. Então, a gente vai lá na linha 6, ó. Vale 800 metros quadrados e vale números maiores. Então, é da linha 6 até o final. E o número de lotes eu vou obter somando 62 mais 48 mais 22 mais 6. Ou a gente pega o total, que é os 400, e diminui, faz menos a frequência simples, a frequência acumulada que tu tem até a linha 5. Tá? Então, eu pego 138. 1, 2, 3, 4. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem as duas últimas, mas a gente corrige hoje ainda, para não ficar nada pendente. Tá? Só vai passar uns minutinhos.
A letra J fala em porcentagem, cuja área não atinge, ó. Então, cuidem em que linha vocês vão. E aí, não atinge 600 metros quadrados. Em que linha, de que linha a gente está falando? Da terceira? Da terceira, isso aí, até a terceira linha, tá? Então, o que que vocês precisam fazer? Se vocês pegarem a coluna do PAC, vai estar o número pronto. Mas está pedindo a porcentagem. Como que vocês vão trabalhar daí, transformar esse número para porcentagem? A gente tem que fazer o FR, que daí, no caso, seria 458 dividido por 400, que daria 0,145. Arredondando, chega a 0,15, que dá 15%. Tá, mas tem que Então, a fazer porcentagem das é outras 15%. linhas de cima também, tá? Esse é um caminho. Então, você tem que fazer da linha 1 e da linha 2, porque aqueles ali também não tem 600. Somos 13, divide por 400. Isso, pode pegar na frequência acumulada, tá? Vocês podem pegar o valor de 118 na frequência acumulada e faz o mesmo trabalho da frequência relativa. Soma os 3, dá 118, divide por 400 e multiplica esse resultado por 100 para ter a resposta em porcentagem. Tá? Tem mais de um jeito de pensar a partir de agora. 30%? Isso, 30%. 30%. Isso aí. Feito. Vamos fazer a última, antes que o nosso tempo acabe. A área, a porcentagem também de lotes cuja